modos de preservação e de uso são questões permanentes no debate sobre as terras indígenas. Na Câmara, o assunto é discutido por diferentes correntes de pensamento. O relatório aprovado na comissão externa que acompanhou a situação dos Yanomamis, por exemplo, registrou um aumento de 172% na evolução do garimpo ilegal entre 2018 e 2021. Estudos mostram que, além da devastação da floresta, a mineração traz a contaminação pelo mercúrio, matando rios, peixes e adoecendo os indígenas. Ao mesmo tempo, estão em análise na Câmara projetos de lei que permitem a mineração em áreas de conservação e terras indígenas. Nesta edição do Câmara Debate, nós vamos conversar sobre as propostas com o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, que integrou a comissão externa de acompanhamento dos Yanomamis, e o deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, que é autor de uma das propostas que autorizam a mineração em terras indígenas. Bem-vindos, deputados. Muito obrigado por atender o nosso convite e participar aqui do debate. Eu queria começar com o deputado José Medeiros, para o senhor explicar um pouco para a gente o seu projeto, do que trata, os critérios que estão previstos para permitir essa mineração. Então, a nossa grande preocupação tem dois, ela se divide em duas até. Uma com a questão da soberania nacional do Brasil, em poder explorar suas terras, poder ter uma autonomia sobre o seu território, e também sobre o etnodesenvolvimento indígena. Porque, da forma que está hoje, como não há uma forma de, vamos dizer assim, dar uma vida melhor aos indígenas, eles vivem praticamente à base de cesta básica, aqueles que têm como chegar à cesta básica. E aqueles indígenas que vivem num modo um pouco diferente, como os Yanomamis, que eles têm o seu território dividido entre Brasil e Venezuela, esses indígenas eles vivem de forma nômade, às vezes ficam 2 anos alongado, volta às vezes desnutrido, e independente de qual seja o governo, a dificuldade de suprir as necessidades sempre é muito difícil. Ao passo que algumas etnias, eles têm tendo a necessidade de se prover a subsistência, eles acabam sendo tentados e sendo presa fácil para garimpo ilegal, para bandidos de toda sorte. E aí o Brasil fica sem o controle, porque esse ouro que sai acaba sendo um ouro de sangue, porque aí você tem, além de ter a devastação da floresta, você tem a devastação do modo de vida dos indígenas, é prejuízo para todo mundo e o Brasil nem arrecada imposto sobre isso. A nossa proposta e o que a gente acha que esse Congresso deve debater é que a gente possa regular e criar um projeto de etnodesenvolvimento para que as próprias aldeias que quiserem, possam eles controlarem sob supervisão do IBAMA, sob supervisão de todos os órgãos de controle do Brasil, eles possam fazer seu etnodesenvolvimento independente se vai ser a mineração, se vai ser a agricultura ou outra atividade, mas dentro das mesmas regras que é para todo mundo. Essa é a nossa preocupação, porque o entender é que se você não fizer isso, isso vai acabar continuando, perdurando e eternizando esse grande problema da devastação das terras e por aí vai. Deputado Faleiro, o senhor que é de um estado que tem mineração e muitas terras indígenas também, queria que o senhor fizesse uma avaliação se a própria Constituição ela já permite que o Congresso autorize esse uso das terras indígenas, mas o Congresso autorizando teria que realmente passar por uma grande votação. Como o senhor avalia, tendo a experiência no seu estado e dessas comissões que o senhor participa, se é permitido conciliar a mineração para ela ser legal nas terras indígenas? Não, primeiro o projeto de lei que está tramitando, 151, ele não restringe a mineração apenas pelos indígenas. Ele abre as portas, escancara, digamos, a mineração para quem não é indígena fazer a atividade, né? Eu vou citar aqui 3 razões porque nós somos contra a aprovação do projeto de lei
que autoriza a mineração em terra indígena. Primeiro porque nas consultas que fizemos, majoritariamente as organizações indígenas se posicionaram contrárias à mineração na terra indígena, né? E segundo a OIT, qualquer, digamos, aprovação depende dessa consulta popular. Então eu estou me baseando na consulta. A maioria não quer mineração em terra indígena. Pode pegar o exemplo dos acampamentos terra livre, que só está num crescente. E as populações ainda dizendo não garimpo em terra indígena, tira o projeto de pauta, né? Segunda questão é pelos impactos. Vou começar pelos costumes, pela cultura. Essa intervenção externa dentro das terras indígenas, ela altera muito as relações culturais, a história de vida dessas populações. Mas também leva, eu vou pegar exemplo lá do Pará. Você pega o Alto Tapajós, a atividade de garimpo e mineração nas terras indígenas tem levado muita doença, porque lá vai junto o mercúrio, né? E as pesquisas feitas lá já dão conta de que estão nascendo crianças com problemas cerebrais, né? Doenças de todo tipo, prostituição. Então, esse é um segundo motivo para que a gente é contra. E o terceiro motivo, eu acho que, sinceramente, se o Brasil quiser manter os contratos internacionais, que são muitos, na venda da carne, na venda dos grãos, soja, milho, etc., tem duas coisas que a gente não pode fazer, sob risco de perdermos os contratos: desmatamento na Amazônia e mineração em terra indígena. Então, não tem por que nós aprovar esse projeto, porque o resultado que poderia dar da exploração mineral é bem menor do que os impactos negativos que vão dar. E além do mais, gente, nós temos tantas áreas vou chamar de estoques de mineração e de ouro, garimpo, que podem ser explorados, que tem que legalizar. Se a gente resolver essas áreas, não tem por que desenvolver atividade em terra indígena. Deputado, o senhor acredita que é possível conciliar a mineração consentida, ou seja, a mineração legal, com a preservação ambiental, não só a preservação da cultura indígena, mas a preservação ambiental também? É bom a gente ter em mente que os indígenas, particularmente, eles têm uma cultura de proteção ao meio ambiente muito forte. Eu tiro isso por uma experiência de sucesso que houve e que está sendo no estado de Mato Grosso, que é uma reserva dos indígenas Parecis. Nessa aldeia, eles são 1 milhão de hectares o total do território deles. Eles tiraram em torno de 18 mil hectares e começaram a plantar há cerca de 20 e poucos anos. Hoje, o giro em termos de recursos lá é em torno de 140 milhões de reais. Mas o interessante é que eles fazem isso com um respeito ao meio ambiente muito forte, longe das nascentes, longe de qualquer rio, de acordo com os locais sagrados deles. Isso resultou numa proteção melhor, inclusive para a cultura deles, porque as festas deles passaram a ser concorridas pelos outros parentes, eles mantêm a tradição, só que com a qualidade de vida muito forte. A mortalidade infantil lá caiu drasticamente, eles já formaram médicos, já formaram... Então, os indígenas que haviam uma evasão escolar muito forte, isso praticamente acabou, eles acabaram com isso, sem falar que houve a volta daqueles indígenas que tinham saído para a aldeia. E hoje eles vivem num projeto que eu diria que serviria de estudo de caso para, inclusive, todos os outros modais de economia, para ver que quando é bem regulamentado e feito ali por eles, a coisa caminha num projeto que eu diria que é de ganha-ganha, todo mundo ganha. Há uma dificuldade de entendimento ainda muito grande por parte do IBAMA. Eu tive recentemente, inclusive com o ministro Gilmar Mendes, que conhece lá, ele
em conversa com o ministro da AGU, a advocacia vai inclusive visitar esses territórios para observar, para que não haja nenhum preconceito de simples, olha, nós não queremos nada na terra indígena, porque senão a gente transforma eles em guardas ambientais sem remuneração, porque eles é terra indígena, mas tá, ele não pode plantar, ele não pode usufruir da mineração, ele não pode usufruir de nada que tem lá. Então a nossa proposta é que a gente possa avançar nesse debate, que possa inclusive convidar organismos internacionais para poder ver, porque assim, os indígenas norte-americanos têm até cassino, eles vivem muito bem, eles ganham o dinheiro deles, e o nosso tem que viver, cito por exemplo o caso tem que viver em drogadição, alcoolismo, prostituição, passando fome. Essa é a nossa questão. Eu acho que dá para ter um bom entendimento e eu creio que agora, inclusive o PT está no governo, tem todas as condições de verificar isso e de fazer algum projeto piloto no sentido de que a gente possa avançar nessa discussão do etnodesenvolvimento indígena. O senhor acredita, deputado Faleiro, que é possível conciliar esse desenvolvimento dos indígenas com a mineração também? Olha, veja só, o Brasil é um país de grande diversidade, né? Nós temos, assim, a maioria dos povos indígenas moram em áreas de floresta, de rios, e é de lá que eles tiram o sustento. Você pode observar aonde essas áreas estão bem preservadas, que não tem essa invasão externa, inclusive de garimpo ou então de pecuária, lá você não encontra um índice elevado nem de fome, nem de exploração sexual, nem de violência, nem na saúde. Então, uma das primeiras medidas é dar liberdade para que eles tenham os seus territórios preservados e de lá eles extraiam, como historicamente sempre extraíram a sua alimentação, os seus medicamentos, etc. Agora, se a gente pensar do ponto de vista de um apoio governamental, a partir da experiência, das tecnologias deles, porque eles também têm suas tecnologias, né? Tanto no artesanato como na produção de alimentos, né? Se tiver que dar um apoio para a produção de alimento, para melhorar a qualidade de vida, eu acho que não é abrindo as terras indígenas para a exploração mineral e nem para garimpo. Eu acho que seria, inclusive, pegar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério agora dos Povos Indígenas, parabéns ao presidente Lula que criou esse ministério, né? Então, e a gente ajudar eles a desenvolver as atividades que eles já têm experiência e que eles possam, digamos, melhorar de vida. A exemplo da agricultura familiar, por exemplo. Indígena, né? Que é uma coisa importante, né? Que já então eu acho que esse é o melhor caminho. Né? E além do mais, gente, assim, do tipo, olha, quando a gente abre uma janela, o vento vai entrando, vai abrindo outra, daqui a pouco abre a porta. Então, na minha leitura, mineração em terra indígena seria um erro estratégico, tanto do ponto de vista, digamos, do ataque aos povos indígenas em seus territórios, em ataques em todos os níveis, como também do ponto de vista de uma estratégia econômica para o Brasil. Eu repito aqui, se o Brasil insistir no erro em desmatar a Amazônia, aprovar nessa casa uma lei que permita exploração mineral, garimpo em terra indígena, nós estamos dando um sinal para o mundo que nós merecemos que eles aprovem lá nos seus congressos, inclusive o rompimento dos contratos de compra dos nossos produtos. Então, eu acho que não é inteligente do ponto de vista econômico, inclusive do agronegócio, inclusive da mineração, e não é inteligente do ponto de vista, vou chamar, de quem quer fazer dessas áreas um projeto de vida e não de morte, como eu observo hoje. Pega o exemplo dos Yanomamis, pega o exemplo do pessoal Munduruku lá no Alto Tapajós. É um desastre, gente, é um desastre. Agora, então, vamos falar sobre os projetos que estão em tramitação. Eu gostaria de ouvir o senhor deputado Medeiros, porque o governo anterior, ele apresentou um projeto ainda em 2020,
que já liberava não só a mineração, mas também geração de hidrelétricas e outras atividades em terras indígenas. Esse projeto agora, ele está um pouco parado, ele recebeu a urgência no final do ano passado e agora o atual governo pediu até a retirada de tramitação dele. Qual a sua avaliação? O senhor acredita que tem condições desse projeto continuar a tramitar? Olha, a nossa preocupação é que há uma pressão muito forte para aumentar, inclusive, o território indígena e às vezes a gente pergunta, para quê? Para o indígena não é, porque os indígenas estão aí cheios de terra e não pode fazer nada com ela. Passa rios, que poderia ter ali uma PCH para manter toda, não pode. Ele não pode nada. O deputado aqui mesmo deixou claro, o entendimento deles é que eles vivam ao natural, como sempre viveram, catando ali das suas, ou catadores ou coletadores, enfim, mas que não avance. A gente seria muito, vamos dizer assim, legal se a vida fosse assim, mas a vida é como ela é. Os indígenas tiveram acesso, tiveram contato conosco e eles gostaram da nossa educação, eles gostaram dos nossos meios de transporte, eles gostaram dos nossos meios de comunicação e não, por mais que nós queiramos, nós não vamos fazer eles ficarem lá na beira do rio Telespires, por exemplo, sendo mordido por mosquitos pinhões, sendo que ele sabe que já existe repelente, sendo que ele sabe que já existe roupa. E outra, não vai voltar ao sinal de fumaça mais. Ele quer o iPhone, ele quer o tênis Mizuno, ele quer o tênis do Michael Jordan. Então, quando isso chegou até eles, nós não temos como evitar. A porta foi aberta quando houve o contato. Agora, eu penso que o que a gente precisava era propiciar uma forma de que esse Estado que regulamenta a vida de todos pudesse regulamentar a vida deles e eles terem os mesmos direitos. Porque, veja só, nós falamos Yanomamis, o Munduruku e todos os outros que têm problemas. Esses problemas não vão diminuir. Esses problemas vão piorar, porque por mais que o governo tenha vontade, por mais que o governo seja extremamente lá embaixo, e por coincidência, todas essas demarcações, não sei se é coincidência celestial que veio de lá, mas por incrível que pareça, todas essas terras são riquíssimas em todo tipo de minério. E aí tem a riqueza lá embaixo. E nós temos, as distâncias do Brasil são abissais. Só para dar um exemplo para quem está nos assistindo. Mato Grosso é um dos estados da federação só. Lá cabe 10 países do tamanho de Portugal. Cabe 7 Inglaterra. Agora, que dirá da Amazônia? Que dirá do Pará, que é maior ainda? É impossível que o governo possa controlar isso tudo. Agora, é possível ele controlar se ele tiver regulamentado isso, e aí sim, a própria sociedade, através dos mecanismos do Estado, possa fazer frente a essa ilegalidade, ao mercúrio ilegal, essa coisa toda. O nosso entender é que, poxa, por que o Brasil tem que ficar atado a todas essas amarras internacionais e os indígenas norte-americanos podem fazer mineração, podem fazer o que quiser nas terras deles e é um nosso principal concorrente. Então, lógico que nós defendemos a proteção ao meio ambiente, aos nossos indígenas e tudo, nossa lei é a melhor, nós somos o país que mais respeita o meio ambiente. Temos problemas sim. Agora, nós não podemos deixar também ir pelo discurso de nações que não tem uma mata ciliar preservada, não tem reserva legal, não tem nada, não tem um nativo e querem nos impor esse tipo de demanda. Eu penso que nós temos inteligência suficiente para chegar a um entendimento de que pode conviver proteção ao meio ambiente com a sobrevivência indígena, a sobrevivência da cultura deles. Nós, aqui no parlamento, inclusive, podemos fazer essa discussão e, inclusive, aqueles que têm dúvida, poder visitar as realidades, porque esses acampamentos, e é com todo respeito ao deputado, esses acampamentos, esses indígenas que vêm cá, ou vêm financiados por um lado ou por outro. E aí quem tem mais dinheiro traz mais gente. Bom, deputado Faleiro, eu queria ter uma análise do senhor se essa regulamentação não facilitaria ainda mais uma fiscalização e até a punição
para que não ocorresse como o que ocorreu com os Yanomamis, essa crise humanitária, porque a mineração ilegal ela já ocorre há muitos anos, né? Mais de 30 anos, e que vem trazendo essas doenças para essa região. Se houver uma regulamentação, não vai facilitar para que realmente sejam punidos aqueles que estiverem lá? Olha, se você regulamentar, autorizar a mineração em terra indígena, aí que nós vamos perder o controle. Olha, depois que o projeto entrou aqui, só o fato do projeto ter entrado aqui, o que aumentou a invasão de garimpeiros em terras indígenas foi um absurdo, né? Isso vai criar um problema que depois não tem fiscalização que dê jeito. É melhor a proibição do que autorizar e depois correr atrás para fiscalizar. Uma outra coisa, nós temos concordância, José Medeiros, no que se refere às necessidades sociais, econômicas das populações indígenas. Inclusive no governo do PT, foi onde se criou mais universidades, se incluiu inclusive com cota para as populações indígenas. Hoje os indígenas estão criando universidade, estão criando saúde, estão criando telefone, celular, criando internet, querem energia, tudo isso, e eles têm direito como qualquer um de nós, né? Agora, o que está em debate é se autorizar mineração em terra indígena vai ajudar eles ou vai piorar a vida deles. Eu estou muito convencido que vai piorar a vida deles por essa intervenção externa, que vai estourar com a história e com a cultura deles, vai levar a doenças, como está levando, vai levar a prostituição. E olha, a minha experiência é de que o que fica lá, não é, o que sai de lá não enriquece os indígenas. O que sai de lá são as mineradoras, são os garimpeiros que saem com ouro e ainda com uma atitude terrível de corrupção das lideranças, né, de trabalhar uma lógica de degradar os valores que eles têm lá. Então eu acho melhor entre regulamentar e correr atrás para fiscalizar, nesse caso do garimpo, é proibir. E vão apoiar as outras iniciativas econômicas deles, que eles têm muitas outras, que inclusive desenvolvida por eles, sem a intervenção externa. Deputados, muito obrigada pela participação, por esclarecer essas propostas que estão em tramitação aqui na Câmara. Você acompanhou comigo o Câmara Debate. Foi sobre mineração em terra indígena. Nós conversamos com os deputados Ayrton Faleiro, do PT do Pará, que integrou a Comissão Externa de Acompanhamento dos Yanomamis, e o deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, que é autor de uma das propostas que autorizam a mineração em terras indígenas. Você pode rever esse e outros programas no canal da Câmara no YouTube. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.